Opa, tudo bem, deputado? Opa, tudo bom, amigo? Boa noite a todos. Boa noite. Finalmente deu certo essa live, né? Sim, prazer enorme. Acompanhe seu trabalho, é um prazer aqui estarmos reunidos nessa pauta tão importante e vi que temos muitas outras ah, semelhantes também, né? Então, parabenizo, acompanhe seu trabalho, deputado Duarte Júnior aí no Maranhão, e o povo maranhense com certeza tem muito orgulho do seu mandato. Muito obrigado. E posso adiantar que não só o povo do Ceará, mas o povo brasileiro também se orgulha muito do seu trabalho aí na Câmara Federal, Sérgio. Tá trabalhando de casa, né? Tá no Ceará ou tá em Agora, Brasília? voltei para Brasília para articular nossos projetos. A gente tem uma série de urgências, incluindo, obviamente, a maior parte nesse momento é sobre o coronavírus, mas estamos, ao mesmo tempo, sempre atentos com a causa animal diante desse caos, né, que nós estamos vivendo. Então, alguns projetos também da causa animal, a gente está aqui para lutar pela urgência deles. É, é muito difícil, o deputado com certeza sabe disso, amigo, como a Com gente certeza. tendo que participar de votações remotas e essa articulação de forma remota, ela, É ela terrível. é muito ruim. Mas estando aqui, por mais que não esteja na normalidade, eu pelo menos me sinto mais perto de conseguir é, 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 novas vitórias ou algumas conquistas positivas para o Brasil e para a causa animal também. Com certeza, a votação remota é terrível. Hoje mesmo, mais uma sessão aqui na Assembleia, a gente tenta levantar a questão de ordem, levanta a mão, bate palma, manda mensagem, ninguém olha nada, ninguém responde nada. Às vezes, não sei se é de propósito ou não, para não olhar a questão de ordem, mas é como a gente está conseguindo trabalhar, manter nossas ações mesmo nesse período de pandemia. Sério, tem várias questões para falar contigo, para compartilhar aqui com os cidadãos maranhenses sobre o teu trabalho aí na Câmara Federal. Claro que não podemos deixar de falar sobre o combate à Covid, sobre os projetos que estão tramitando aí, que é importante pedir urgência, que é importante votar logo. Vou deixar esse assunto aí para o final, mas eu quero começar perguntando sobre essa clínica que foi uma emenda sua, né? Inaugurada lá em Fortaleza, a clínica pública veterinária. Como é que foi esse procedimento? Como foi a efetivação desse projeto? Conta para a gente detalhes para ver se a gente consegue replicar aqui na cidade de São Luís. Perfeito. Duarte Júnior, a gente, em Fortaleza, conseguiu já iniciar a construção da clínica, né? A primeira clínica pública veterinária, embora nós já tenhamos no Ceará um hospital veterinário da Universidade Estadual do Ceará, os custos não são completamente gratuitos no hospital veterinário. Então, a nossa intenção era poder ter um espaço, ter uma clínica, né? Que fosse realmente totalmente gratuito. Então, nós temos hoje a possibilidade, obviamente, na causa animal, de trabalhar duas áreas muito importantes. A questão mais importante é, obviamente, a castração dos animais, né? A esterilização. Então, nós temos a possibilidade de enviar emendas para castramóveis, e é o que nosso mandato começou a fazer, né? E, infelizmente, por causa da pandemia, esses prazos estão mais alongados e os equipamentos ainda não chegaram como deveriam ter chegado, assim como essas construções também, de certa forma, estão bem minimizadas. Mas nós conseguimos também enviar para a Prefeitura de Fortaleza recursos para que esse hospital, que o prefeito, obviamente, concordou, é um mérito da Prefeitura de ter aceitado, porque nós podemos enviar emenda, mas se o prefeito não tiver aquela intenção e aquela concepção de poder ter uma visão de atenção, de cuidado, de proteção ao animal, então não adianta, né? Então não adianta eu, como deputado federal, por exemplo, enviar para o eleitor, cidadão, qualquer pessoa que esteja nos assistindo do Ceará, do Maranhão ou do Brasil, entender que não adianta eu enviar, por exemplo, uma emenda para um município onde o prefeito não tenha, Não queira talvez, executar. não. Por isso a participação da população é muito grande. Então, Duarte, a gente conseguiu fazer, ter essa vitória, essa conquista da clínica
da clínica veterinária pública, porque há mais de 5 anos nós estamos realizando eventos pedindo esse instrumento, pedindo esse grande equipamento para a população. Nós pedíamos também muito uma delegacia especializada voltada também para a proteção animal. Hoje a gente tem uma delegacia especializada do meio ambiente, com foco também na questão do direito dos animais. Isso foram anos de manifestação da população. O que eu quero dizer com isso de forma sucinta, para quem nos escuta, é que pouco importa realmente nós termos a vontade, enquanto mandatários de cargo eletivo, enquanto políticos eleitos, se a população não tiver essa cobrança para com o gestor municipal e estadual. Porque o nosso papel de fiscalização, o nosso papel de propositores de leis, de projetos, só caminham, de fato, se houver uma boa vontade da gestão. Então, nesse sentido, Fortaleza, felizmente, o prefeito teve essa conversa comigo, disse que faria, que daria o seu ok, e nós fomos aqui lutar, então, pela viabilidade dessa construção dessa obra. De fato, é uma medida muito importante, né? Aqui na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, de modo geral, não tem uma clínica veterinária pública, não tem um hospital veterinário público. Tem projetos que eu olho fora, que eu acho muito interessante e é muito importante que o executivo ele tenha essa sensibilidade para trazer para cá, que no local onde não tem uma clínica veterinária pública, onde não tem um hospital público veterinário, fazem parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Por exemplo, ao invés do município arrecadar o ISS, cobrar o IPTU, ele isenta o IPTU, isenta o imposto, isenta o ISS e estabelece metas para que aquelas clínicas realizem procedimentos, como, por exemplo, a castração desses animais. É uma medida também bem interessante, Célio. Tu já acompanhou algo nesse sentido? Alguma experiência positiva nesse sentido? Assim, Duarte Júnior, é importante, as pessoas muitas vezes perguntam por que você não ajuda o abrigo tal, o abrigo B, o abrigo C. É importante, primeiro de tudo, ressaltar o papel extremamente vital, essencial de amor que esses abrigos propiciam, resgatando animais, buscando a adoção, buscando cuidar, tudo isso com recursos próprios. E muitas vezes se vê impedidos de realizar convênios nesse sentido com o poder público, pela falta de documentação, por não ser uma pessoa jurídica, pela falta do CNPJ e tudo isso. Então, realmente, é uma questão que precisa de uma atenção especial, porque esses convênios podem ser feitos, consórcios também, envolvendo esses castramóveis. Fortaleza hoje tem um grande equipamento de castração ambulante, né, Mambembe, ou seja, o Vetmóvel, que está sempre em um bairro ou outro, fazendo castrações, ainda é bastante aquém da necessidade da cidade. É importante, para quem não conhece Fortaleza, saber que nós temos aí mais de 2,5 milhões de pessoas. Então, se nós pegarmos aí Fortaleza e região metropolitana, já temos uma imensidão de pessoas. E daí a gente tira o quanto de gente que, infelizmente, ainda abandona animais nas ruas, o quanto de pessoas que ainda não entendem que o animal não é coisa, não é objeto, que não pode ser comprado numa feira qualquer para depois ser abandonado no meio da rua. E esses animais precisam de uma castração. Então, um equipamento só é pouco, mas é melhor do que nada. Então, cada conquista, ou pequena conquista que nós vamos tendo dentro da proteção e da causa animal no âmbito político, é uma vitória muito grande, porque se nós pensarmos, Duarte Júnior, talvez 10, 15 anos atrás, a única questão que se via no âmbito público da relação do animal com nós indivíduos era a zoonose, a doença que o animal transmite. Então, qual solução que buscavam? Simplesmente pegava o animal da rua, levava a carrocinha, levava e sacrificava o animal porque não tinha dono. Isso a gente está falando de um passado que não é um passado muito remoto, é um passado recente. E não só passado, é realidade ainda. Em muitos municípios, em muitos estados e muitos municípios, o poder público, por não saber o que fazer com o animal, ele simplesmente recolhe e sacrifica. Essa falta de sensibilidade que ainda é presente, ela faz com que o poder público não tenha a devida atenção a essa política. Por exemplo, aqui em São Luís é uma luta tremenda, sério. Eu faço questão de conversar aqui contigo, compartilhar essas boas experiências.
você que é uma referência para nós de parlamentar, um excelente deputado federal, uma pessoa que tem várias ações na área. Aqui em São Luís não existe, capital do estado do Maranhão, um eixo de políticas públicas de proteção e defesa dos animais. Quando nós defendemos essa tese, há uma resistência muito maior. Exemplo, um outro deputado federal, aqui eu faço por uma questão de justiça, questão de citar o deputado federal Vitor Mendes, que não é mais deputado federal, ele deixou uma emenda para a aquisição do castramóvel. O castramóvel foi adquirido, mas faltava o recurso para manter o castramóvel funcionando. Durante todo o ano passado, eu abri mão de parte do meu salário mesmo, porque a gente sabe a demora que é para uma emenda ser executada, não é como deputado federal, o deputado estadual, a situação é um pouco mais precária do que o deputado federal, tem uma dificuldade maior para poder fazer com que o castramóvel funcionasse. Durante o ano passado tiveram 6 ações exitosas, resolveram muitos casos, várias pessoas tiveram acesso à castração, situação que esse ano não está sendo possível executar diante dessa pandemia. Então, tudo que tu fala tem toda a razão, porque falta realmente sensibilidade do poder público para com essas ações que são de extrema importância, não só para a saúde e bem-estar dos animais, mas também para a nossa vida humana. Nesse período de pandemia, acho que a gente está percebendo muito isso. As pessoas que têm um animalzinho em casa, tem um cachorrinho, tem um gatinho, esse isolamento se torna muito mais prazeroso, muito menos sacrificante do que para quem não tem. Exato. E uma questão, eu achei curioso, na verdade triste, mas curioso, porque é exatamente o assunto que nós conversávamos agora. Alguém comentou, peço perdão por não ter gravado o nome, alguém que tinha perdido um animal exatamente dessa forma. A carrocinha pegou, né? Pegou e levou ela. Perdi minha cadelinha dessa forma. Alguém comentou nesse sentido. E realmente era verdade. Às vezes o animal fugia de casa e quando a pessoa ia procurar, o centro de zoonoses do município já havia tirado da rua e o animal tinha morrido. Então, quando a gente vê o aumento de população de animais abandonados, não significa somente que as pessoas estão abandonando mais. Significa, infelizmente e felizmente também, significa que o poder público não está mais utilizando, pelo menos em alguns municípios, esse método de tirar da rua para sacrificar. Pelo temor, pelo medo que isso ocasiona nas redes sociais, as manifestações das pessoas que repudiam veementemente um gestor que faça tal escândalo, que faça tal abuso com a vida de animais. Então, de fato, a castração ela precisa de verba pública, mas ela não é algo que o gestor público, o prefeito, deve ser tímido. Eu acredito que é uma questão tão vital, tão importante para o município ter um equipamento de castração, e eu não falo nem de ter necessariamente uma clínica, um hospital. As pessoas confundem muitas vezes, do Júnior fala, não tem hospital nem para o povo, vai ter para animal. Calma, não é bem assim. São outros equipamentos, são outros profissionais, e são vidas também. E são vidas também que precisam de atenção, que precisam de cuidado. Se a gente esperar que uma área esteja perfeita para a gente valorizar outra, a gente não caminha para canto algum. A gente não caminha para canto algum. É claro que os hospitais, hoje mais do que nunca, precisam de uma atenção prioritária do poder público, mas a vida dos animais também. Eles continuam precisando de atenção, eles continuam precisando de política pública. Então, a castração, se ela começa a ser feita por um prefeito, seja em qualquer município do Maranhão, do Ceará ou em qualquer lugar do Brasil, ela é um ponto de partida que não se volta atrás. É uma política pública muito importante. É difícil um gestor que começa a castrar os animais, em algum momento do seu mandato, deixar de castrar, porque é uma política pública muito reconhecida e muito valorizada pela população, já que castrar um animal é caro, às vezes é R$ 150, dependendo da clínica, é R$ 90, uma clínica mais barata, se você tem um cachorrinho para castrar. Então, é difícil você conseguir isso de forma gratuita. Então, é um serviço público muito importante e torcemos para que, tenho certeza que com a força que vejo nas suas ações, no seu mandato e no respaldo que você tem com a população do Maranhão e de São Luís, sem dúvida alguma, essa questão do castramóvel daí, ou como quer que chame, vai ser solucionada para o povo maranhense ter essa conquista animal também.
Essa é uma das nossas metas agora. Infelizmente atrasou um pouco por causa de toda essa pandemia, mas tenho trabalhado, deputado Célio, aqui no Maranhão, na cidade de São Luís, para sensibilizar a prefeitura no sentido de executar pelo menos uma dessas três ações. Ou a construção de uma clínica veterinária pública, ou um hospital público veterinário, ou, se não der, já de imediato, essa parceria com a iniciativa privada. Eu não vejo nenhum tipo de prejuízo, não vejo nenhum tipo de dificuldade, não vejo nenhum tipo de burocracia em fazer um edital, cadastrar essas clínicas que, ao não cobrar o imposto, isentando o IPTU, isentando o ISS, possa estabelecer uma quantidade mínima de atendimentos públicos, ou seja, gratuitos, a animais de rua, pessoas de baixa renda que adotem um animal. Enfim, são algumas metodologias para começar a fazer a gente sair do plano teórico e colocar essa teoria, esse direito que está na Constituição, na prática, né? Tem uma outra questão também, eu não sei como é que vocês resolveram aí no Ceará, não sei nem se avançaram algo nesse sentido, que é a questão do abrigo para cães e gatos. O que tu pensa sobre essa matéria? Aqui em São Luís, infelizmente, não tem nenhum abrigo para cães e gatos. É um grande problema que a gente passa. Teve alguns meses, nós encontramos uma casa no bairro de Fátima, onde tinha um idoso com mais de 40 animais, 40 cães. E quando nós fomos fazer a denúncia ao Ministério Público, esse idoso era, de fato, uma pessoa realmente com alta vulnerabilidade. Por ser uma pessoa idosa, o estado de saúde dele já era mais grave, nem ele tinha condições de se manter, era um verdadeiro acumulador de animais, né? E, na verdade, o Ministério Público da pessoa idosa, que pegou o idoso, encaminhou para a família, os animais ficaram lá abandonados, a prefeitura não tinha um abrigo, de forma paulatina, esses animais foram sendo retirados, tratados e tentando encaminhar para adoção. Muitas ONGs auxiliaram, a OAB também atuou no caso. E, enfim, o que você pensa sobre essa matéria? Perfeito. Só ratificar uma fala que eu fiz aqui, Duarte Júnior, sobre a colocação que você fez sobre a castração feita por clínicas. Realmente não há, e eu mencionei abrigos naquele momento, né? Eu me referia justamente à relação que a prefeitura ou as prefeituras podem ter com os abrigos, que é dificultado às vezes pela documentação. Todavia, com a clínica, para fazer o serviço de castração, é perfeitamente possível, é viável, é necessário, é urgente e é uma ótima solução, porque a clínica já tem os equipamentos, a clínica já possui a estrutura, já possui também os profissionais para realizar aquilo. Então, é um método rápido. A questão de um equipamento como um carro, um vetmóvel, um castramóvel, em Fortaleza, como mencionei, a gente tem um vetmóvel que vai aos bairros, tem realmente o poder de fazer com que a pessoa não tenha que se deslocar para uma clínica distante, porque muitas vezes não há a possibilidade da prefeitura conveniar com uma clínica próxima da residência daquela comunidade. Então, um carro que possa ir até lá é excelente, mas uma política pública realmente não anula a outra, pelo contrário, se complementam e as duas juntas são muito melhores, muito mais fortes. Em relação aos abrigos, é uma questão muito difícil. É muito importante que nós tenhamos estruturas municipais que possam abrigar casos específicos, como, por exemplo, nós batalhamos muito contra as carroças. Defendemos muito uma visão contrária a essa escravidão animal que o cavalo é submetido, que o jumento é submetido, e temos feito muito ligados a The Donkey Sanctuary, que é uma ONG inglesa que está no mundo todo e vem muito aqui para Brasília para poder participar das nossas audiências públicas. Fazemos inúmeras denúncias sobre abate de jumentos, abate ilegal, a carga viva, que nós somos também bastante contrários, ou seja, enviar o animal vivo para ser abatido em outro país, de uma forma cruel, horas e horas dentro do navio, simplesmente porque a cultura ou a religião desse país quis importar o animal assim. Então, nós causamos maus tratos a um animal para poder saciar os desejos de um importador que quer um animal viajando vivo. Enfim, há uma série de questões que nós temos que tratar na legislação federal
para que sirva de espelho e que funcione no Brasil todo. Mas então, o que eu penso sobre o abrigo? Alguns casos, como um animal como esse, um cavalo que foi abandonado na rua uma carroça e outros, você precisa de uma estrutura pública para receber esse animal. Nem que seja um hospital, realmente algo distante. O grande problema que nós temos que enfrentar e lidar é o cuidado para que um abrigo público municipal não vire um depósito de animais. Isso é muito preocupante, que a população não compreenda qual é a função disso. A função de um abrigo deve ser o animal chegar, ser atendido com os cuidados veterinários adequados e logo em seguida ser encaminhado para uma adoção. Se a população compreender de forma errada e achar que porque tem um espaço público que cuida de animais e eu não quero mais cuidar do meu, para não abandonar, eu vou deixar lá na porta, e nós temos aí um depósito de animais e não mais um abrigo. Então, qualquer prefeitura que pense em fazer um abrigo tem que considerar principalmente a educação da população acerca do que significa aquele espaço público. Não um depósito, e sim um centro de tratamento para adoção. Perfeito. E uma outra característica importante, deputado Célio, é a falta de união. Não sei se tu percebe isso aí no Ceará. Às vezes as pessoas, por exemplo, eu me lembro quando eu era presidente do PROCON e nós atuávamos de forma muito firme nas práticas abusivas, cartel de posto de combustível, nós apreendemos os ônibus mais velhos com mais de 15 anos em circulação aqui no estado, reduzimos o valor do combustível, ou seja, foram várias ações. E eu me lembro um dia que chegou um promotor de justiça e ele falava assim: Duarte, eu quero criar o PROCON MP, um PROCON dentro do Ministério Público. Eu disse para ele: excelente, conte comigo, eu vou lhe ajudar. E ele, ao ver minha resposta, ele falava assim: Duarte, poxa, eu não esperava que tu agiria dessa forma. E eu disse para ele: meu amigo, existem centenas de milhares de problemas. Eu não posso achar que todos os problemas eu vou resolver sozinho. Então, que o PROCON resolva, que o Ministério Público resolva, que a Defensoria Pública resolva, que a OAB resolva, que uma entidade de defesa do consumidor resolva. O importante é que cada um faça o máximo que puder para resolver e fazer com que esses problemas acabem. Às vezes, eu acho que na causa animal tem muito aquela sensação de querer ser o protagonista da causa. E eu acho que isso é o maior dos problemas. Por exemplo, se o deputado Célio está fazendo excelente trabalho em defesa dos animais, eu vou até ele, eu peço: Célio, vamos fazer uma live aqui para compartilhar tudo que você tem de bom, tudo que você faz de bom aí no Ceará e no Brasil, para que a gente possa fazer aqui no Maranhão também, porque se a gente começa a concorrer um com o outro, ninguém vai avançar. A gente tem que se unir verdadeiramente e colaborar com o que a gente tem de melhor. Então, tu encontra esse tipo de problema, essa ciumeira aí no Ceará também? Demais, olha, Duarte, não só no Ceará, como eu acho que no Brasil todo há um pouco disso, e eu acredito que muito disso também é o afã das pessoas de quererem ajudar a resolver. Nem sempre é maldade, nem sempre é maldade. Há também, Duarte, algo que a gente tem que se considerar, que essa questão que a gente chama de causa animal, até alguém, em algumas audiências públicas, eu já vi alguns cientistas, pesquisadores dizendo: olha, não é mais uma causa, é uma questão política já que tem que ser observada. E a gente chama causa como se fosse algo que ainda fosse acontecer, ou que ainda estivesse acontecendo. E isso é natural, porque realmente em muitas cidades não há qualquer órgão que proteja. Às vezes a Secretaria de Meio Ambiente de um município, ela lida com tudo relacionado ao meio ambiente e não trata da questão dos animais. Então, realmente, quando a gente fala causa, é porque parece algo ainda, é uma causa, né? Então, eu acredito que, de certa forma, por ser algo novo, na forma que essa relação Estado, munícipes, ou prefeitura, munícipes, Estado, cidadãos, se dá, as pessoas ainda não encontram direito o que é a função. Por exemplo, se o deputado Duarte começa a defender na Assembleia Legislativa do Maranhão projetos importantes para a causa animal, não necessariamente significa que o deputado Duarte consegue chegar de noite e arrombar a casa de alguém que está maltratando o animal. O deputado Duarte não é policial. O deputado Duarte é um deputado, é um legislador. E muitas vezes as pessoas ainda não sabem quem faz o quê. E por não saber quem faz o quê, um leva a culpa e leva a porrada do outro.
Então, é um pouco o que acontece aqui. Às vezes, a gente, na maior Não das é por falta de vontade, né? Às vezes dá vontade. Agora, vontades, imagina, se faz um negócio desse sem poder legitimamente fazer, executar, tu acaba sendo processado por isso. Eu acho que tu sofre também muito com isso. As nossas limitações da função do parlamentar. a função parlamentar por si ela já não é muito conhecida pela população, porque é uma função realmente que a gente tem que explicar. Eu acho que esse é um trabalho muito belo. Nós podemos educar e explicar à população o que nós fazemos. Isso é importante, porque o cidadão, o eleitor que entende, compreende qual é a tua função, ele sabe te cobrar de forma mais clara, mais lúcida. Então, uma vez eu lembro em alguma acho que quando era a campanha de vereador, teve alguém que comentou: ah, eu gosto muito do Célio, mas uma vez eu pedi a ajuda dele e ele não castrou minha gatinha, ele não fez isso, ele não fez aquilo. E alguém falou: olha, o Célio ele não está concorrendo a ser alguém que resolve o problema da sua gatinha, ele está concorrendo a ser um político que pode tentar ajudar e que vai buscar ajudar a dar visibilidade, projetos, atenção, cobranças, à causa como um todo, a essa questão como um todo. Não leve desse lado tão pessoal. Então, eu gostei muito da defesa que a pessoa fez, porque realmente é uma dificuldade que a gente tem. Então, acredito que todos podem se ajudar. Aqueles que estão em um mandato temporário, em um cargo público temporário, devem ajudar. O Ministério Público deve aprimorar o treinamento dos seus das suas equipes, na esfera ambiental. As delegacias devem estar mais preparadas para atender o pedido da população, porque essa é a maior reclamação que eu recebo. Ah, liguei, o meu vizinho estava maltratando um animal, o fulano da rua estava maltratando um animal, liguei e a polícia não veio, né? Então a polícia as delegacias de polícia têm que também se prepararem para isso. O que eu penso, Duarte, é que a gente Sim. não pode esperar e nem aceitar o discurso de que não pode ter cuidado com o animal porque o hospital para humano é deficiente. Não pode ter polícia para animal porque a polícia para a violência com os humanos é deficiente. Não pode ter Ministério Público e Justiça para os animais porque o Ministério Público e o Judiciário com o ser humano é deficiente. Esse argumento, ele não é cabível. Ele não é cabível. Esse argumento é um argumento que despreza a vida do animal, é um argumento que despreza a relevância do animal. E, então, eu acredito que a partir do momento que nós educamos, que nós podemos mostrar através de palestras, através de uma live como essa, de quem é a função de quê, qual é a função do delegado, do policial, do parlamentar, como nós, do Ministério Público, do prefeito, do governador, do deputado estadual, federal, senador, qual é a função de cada um e como cada um pode contribuir nessa questão da vida animal, nós estamos ajudando a diluir ou a diminuir, pelo menos no futuro, essa falta de união que você mencionou, que é real. Infelizmente, mas eu acho que essa live aqui ela está ajudando bastante para poder conscientizar mais as pessoas e fazer com que haja mais essa união, essa unidade em prol do propósito que é comum. A gente tem muito mais pontos em comum do que pontos em divergência, né? E são esses pontos aí que devem nos fazer nos unir para garantir esse resultado. Tem chegado várias perguntas aqui, eu peço que quem quiser fazer pergunta ao deputado federal Célio, manda aqui nessa interrogaçãozinha que tem embaixo. O Arnaldo Melo, que é um grande entusiasta, é um grande estudioso na área da defesa animal, ele manda essa pergunta aqui. Pergunta sobre a posição do ministro da Justiça em defender o sacrifício de animais vítimas de maus tratos. O que tu acha dessa posição do ministro da Justiça, Sérgio? Eu li o parecer da AGU, na verdade ele não era ministro da Justiça ainda, era advogado-geral da União. O parecer é realmente, de fato, assinado por ele, não posso afirmar propriamente que é a visão dele, mas achei absurdamente inaceitável. Porque o parecer, Duarte, ele justifica o sacrifício de animais com argumentos
perigosíssimos. Um dos argumentos perigosos, lembrando que isso é um parecer que sai de uma DPF, tem toda uma questão jurídica que inclui e o pessoal ficou sem entender. Isso é da AGU, isso, o que é que tem a ver com o STF, o que é que tem a ver com o ministro da Justiça, porque Sim. mas vamos nos ater ao mérito da questão para dizer por que me parece absurdo. A eutanásia dos animais é defendido pelos veterinários, pelos especialistas, em algumas hipóteses. Em algumas hipóteses. Nós temos muito receio, e eu particularmente tenho, Duarte, com esse termo eutanásia, não gosto da ideia em geral, porque sei que na maior parte das vezes é utilizado para sacrificar e matar animais que têm cura e que têm chance de viver. Foi isso que eu vi durante a minha vida. Então, eu já tenho pavor do termo por si. Então, quando eu leio um parecer técnico que diz que a eutanásia é um método normal, é plausível, especialmente porque o animal, olha o que diz o parecer, o animal é transmissor de doenças ao ser humano. Primeiro ponto que eu já fiquei, né, cabreiro, como a gente diz aqui, né? Já não gostei. Colocar a eutanásia, o animal transmite doença aos homens, cuidado, porque com essa desinformação, muito animal é morto de forma inocente. E a segunda questão que me pareceu um terror desse parecer técnico da AGU foi quando coloca que haja visto o momento em que vivemos de coronavírus, onde já é sabido, é patente que é transmitido por um animal para o homem. Peraí. Então aí tem algo muito mais perigoso. Um parecer de um órgão público federal mencionando a transmissão de doenças do animal para o homem e mencionando que o coronavírus foi assim também? Calma, pera lá. A gente nem sabe como é que o corona apareceu de fato e se transmitiu do animal com o homem. Não foi pelo animal, o animal que transmitiu o homem. Foi o homem que andou fazendo besteira. Foi o homem que andou fazendo, usando a vida do animal para outros fins que não respeitar a vida do animal no lugar dele. Então, achei repugno, fiz até um abaixo-assinado, tá na bio do nosso Instagram, para quem quiser clicar, assinar, que não tiver assinado ainda, faça esse convite para assinar esse abaixo-assinado. Já temos aí mais de 10 mil assinaturas, sei de outros protetores, outras pessoas que fizeram também, e vou levar, pessoalmente, já estou em Brasília, vou levar também, uma das razões para que eu vim, levar esse abaixo-assinado, para que não se cometa esse erro de forma alguma de poder associar animal com transmissão de doença e eutanásia. As doenças que o animal transmite ao homem, elas têm que ser cuidadas justamente tratando do animal da medida certa, não eutanasiando ou muito menos vinculando ao corona, que é um absurdo total. Perfeito. Ó, tem várias perguntas chegando aqui. Deixa eu clicar essa aqui, deixa eu ver. Silva Fiquene, ainda podemos acreditar no hospital? Peraí que fechou. Ainda podemos acreditar no hospital público em São Luís? Eu acho que essa já vem para mim aqui. Eu não tenho dúvidas de que é extremamente necessário. Nós precisamos lutar e garantir esse resultado aqui na cidade de São Luís. A cidade de São Luís, que é capital de todos os maranhenses, é capital do estado do Maranhão, tem mais de 1 milhão de habitantes. E é extremamente necessário que nós tenhamos um local, um hospital público veterinário para que a gente possa garantir o melhor atendimento e um bem-estar animal. Infelizmente, Célio, uma realidade aqui hoje em São Luís é que quem faz esse atendimento é a Universidade Estadual do Maranhão, é a UEMA. E, obviamente, a universidade, como outras, acaba cobrando algumas taxas de manutenção. Então, realmente, a situação ela é bem, bem complicada. Eu não vou tomar muito tempo aqui da live com o Célio, porque eu sei que ele também tem outros compromissos. A assessoria já está entrando em contato, mandando mensagem subir aqui para eu não esticar muito, em razão do pouco tempo aí do nosso espaço, mas eu não poderia deixar de terminar essa live aqui conversando contigo sobre os projetos que tramitam aí na Câmara Federal. O que está tramitando aí de mais importante? Tem pessoas aqui, inclusive, reclamando, sabem que eu me solidarizo com essas taxas aí que é cobrado no hospital veterinário. Algumas pessoas, pelo simples fato de cobrar essa taxa ou das taxas serem altas, serem caras, é que eu defendo que nós precisamos ter aqui em São Luís um hospital público veterinário para garantir um atendimento amplo e acessível a todos.
mas quais são os projetos na área da defesa animal que tramitam aí na Câmara Federal? Os mais importantes. Vou aproveitar a nossa live, Duarte, rapidinho, só para ver alguém comentando também. Estou atento aqui. Primeiro, dizer que estamos sempre à disposição. É um prazer enorme essa conversa, poder trocar ideias com um deputado do seu quilate, do seu calibre. É para o nosso mandato um aprendizado também. Vamos continuar aí em lives e conversas. Para a gente, com certeza, vai ser muito valioso ter a sua experiência também, e aprender contigo. E alguém mencionou o hospital da UES, que é o que eu falei também, que é o hospital estadual, e que saiu a informação de que seria fechado pela falta de EPI para os profissionais. Então, eu deixo aqui registrado para quem estiver nos assistindo, que seja do Ceará, que a minha visão é contrária. A minha visão é que o governo deve fornecer esses EPIs, porque o cuidado aos animais é serviço essencial. Tanto que as clínicas estão abertas, até os pet shops estão abertos, né? Então, veja bem, não sou favorável a fechar o hospital veterinário da UES. Enquanto nós ainda sequer não temos ainda de forma resolvida o hospital veterinário público, pelo menos aquele que é administrado com custos, né, menores, deve continuar funcionando com a devida proteção àqueles profissionais, evidentemente, com a devida proteção, mas os animais precisam desse espaço. Aqui Sérgio, só um parênteses, concordo contigo, e aqui em São Luís, quando começaram as medidas de isolamento, teve um erro no decreto governamental que proibiu o funcionamento de pet shops. Rapidamente, o Conselho Estadual de Medicina Veterinária entrou em contato comigo, nós preparamos um documento, ingressamos com esse documento na Casa Civil, entrei em contato com o governador Flávio Dino, expliquei para ele, rapidamente ele atendeu a nossa reivindicação e, claramente, mesmo nesse período que hoje nós estamos passando aqui de lockdown, os pet shops continuam a funcionar. Exatamente, é simples o raciocínio, são vidas não humanas. Os animais precisam de alimentos, precisam de medicamentos, esses animais precisam ter um atendimento. Assim como a gente precisa de um supermercado, assim como a gente precisa de uma farmácia, eles também precisam desses atendimentos. Então, compartilho desse pensamento, e aqui a gente tem definido também essa tese. Parabéns, Duarte, porque essa voz realmente é natural nesses momentos de tanto caos, de tantas mudanças, né, haverem deslizes de percepções, e tanto a população quanto os políticos, especialmente os parlamentares, atentos, conseguem reverter isso. Então, queremos reverter também essa questão do Hospital Veterinário da UES, porque compreendemos que a vida animal e os serviços para a vida animal são essenciais, tão quanto os nossos, são tão quanto essenciais os nossos, não pode parar. Nós temos, Duarte, dois projetos muito importantes aqui no Congresso que chamam a atenção daqueles que protegem os animais, da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais e da nossa Comissão Especial em Defesa dos Animais também, que é a seguinte questão: o aumento da pena para maus tratos, nós conseguimos aumentar ano passado com muita dificuldade. Foram quase 10 meses de funcionamento da comissão, da qual eu tive a alegria de presidir, mas com a responsabilidade, um projeto do deputado Fred Costa, de Minas Gerais, da qual eu pude presidir todo esse processo de construção para que a gente levasse ao plenário o aumento da pena. A Câmara dos Deputados aumentou a pena, agora está no Senado e a gente está cobrando e pressionando para que o Senado também vote. Outro projeto tão importante quanto, que nasceu na Câmara, projeto oriundo do colega deputado Ricardo Izar, de São Paulo, foi para o Senado. Quando foi para o Senado, eu já era deputado federal e fui lá fazer esse lobby do bem pelos animais, né? Explicar ao senador que era aquele projeto, que o projeto animal não é coisa. Projeto simples de entender, mas que, se não fosse bem explicado para os senadores, poderia não ser aprovado naquele momento. Então, o projeto chegou no Senado com a relatoria do senador Randolph, da Rede, e conseguimos aprovar no Senado. Ele voltou agora para a Câmara, e na Câmara eu sou o relator dele. Já terminei o relatório, mas, infelizmente, com a pandemia, as comissões não voltaram ainda a funcionar. Então, nós não pudemos ainda aprovar esse relatório na Comissão de Meio Ambiente. Então, por que eu considero esse projeto
Duarte, o mais importante de todos, o animal não é coisa. Porque a partir do momento em que nós mudarmos a personalidade jurídica do animal, vou tentar aqui falar de uma forma que as pessoas entendam, né, para a gente não entrar num juridiquês, no momento em que a gente muda a forma em que a lei vê o animal, não mais como coisa, não mais como objeto, a gente acaba com essa história de animal ser brinde, o coelhinho da Páscoa como brinde, a gente acaba essa história do animal chegar na justiça e não ter a valorização pelo juiz que deveria ter. A gente sabe que em muitos processos, em muitas causas, já há causas onde há uma separação e os casais buscam na justiça a guarda do animal. Há casos e casos em que realmente a nossa justiça vai evoluindo. Mas a lei ainda não evoluiu. A lei ainda trata o animal como coisa, ainda trata o animal como objeto, ainda trata o animal de uma forma aquém do respeito e da valorização que ele deveria ter. Então, conceber o animal como um outro aspecto para a lei, isso faz com que todos os outros projetos do Duarte no Maranhão, do Célio aqui em Brasília, dos protetores do Ceará, de São Paulo, eu não estou citando o nome para não causar ciumeira. Mas que esquece de um aí. Mas todos têm seu aqui valor. Mesmo eu estava falando aqui, eu falei das ONGs, falei do OAB, falei de todo mundo, eu só não falei a palavra protetores, aí já teve uma que falou assim, esqueceu dos protetores. Não, gente, de todo mundo que ajudou naquela ação. Então, sério, tá certo não citar o nome para não esquecer ninguém. Então, de todos aqueles que buscam legislar para a causa animal, seja dentro do seu município, do seu vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, seja quem for, vai facilitar a vida dessas pessoas, porque a gente não vai ter mais tanto trabalho em explicar o óbvio, que animal não é coisa. Animal não pode ser como a gente tem visto, Duarte, as pessoas pegando o bichinho e levam lá no TikTok e machuca, e dá tapa no cachorro, taca a cara do cachorro, do gatinho, do cachorro na farinha, fazendo prank, né? Que chamam a prank é como se fosse... Enfim, o desafio, né? O challenge, o desafio, usando o animal como diversão, como brincadeira. O animal, ele não entende aquilo dali como brincadeira, não é divertido para o animal. É divertido somente para a pessoa idiota que fez isso e para a pessoa idiota que ri daquilo. Para o animal, aquilo é um maltrato. Então, mudar a forma que o Brasil vê na lei o animal é mudar para todo o país a forma como a justiça vai ver, como a polícia vai ver, como o Ministério Público vai ver e como as pessoas vão ver. Ou seja, para mim, o projeto mais importante hoje na esfera federal acerca do animal é o projeto Animal Não é Coisa. E, deputado Célio, é tão importante quanto esse projeto aí, que é importantíssimo, é a mudança de cultura das pessoas. De nada vai adiantar o trabalho que eu faço aqui, elaborando leis, o trabalho que você desempenha aí, elaborando leis, aprovando leis, se as pessoas não mudarem a sua cultura. Não adianta nada a lei entender o óbvio de que o animal não é coisa, não adianta nada nós aumentarmos a pena, aumentar a sanção àqueles que maltratarem animais, se você, cidadão, não aplicar a sua sanção moral diante dessa situação. Exemplo, se tem uma pessoa insensível, ignorante, que faz um vídeo no TikTok e coloca um animal numa situação que viola ali aquele direito, que viola o bem-estar daquele animal, e você curte, você compartilha, você viraliza no grupo de WhatsApp, pode ter certeza que vai incentivar outros seres humanos aparentemente não racionais, completamente ignorantes, tentando utilizar uma palavra menos bruta aqui nesse momento, a continuarem fazendo essas atrocidades. Então, a melhor sanção, a maior sanção é vocês cancelarem mesmo essas pessoas, denunciarem no Instagram, denunciarem no Twitter, denunciar no Facebook, na hora que compartilhar no WhatsApp, pegar um número, fazer um boletim de ocorrência. Como o Chico Braga está falando aqui, que não são seres humanos, não. De fato, foi uma postagem que eu até fiz aqui no Twitter, agora pouco antes da live. Está faltando humanidade entre os seres humanos.
Então, é importante que a gente, diante dessas situações, denuncie mesmo, tentar trazer um pouco mais de moral a essas pessoas que compartilham tantas coisas ruins nas redes sociais. E, por fim, meu querido amigo deputado Célio, eu queria duas perguntas para te fazer. Não sei se tu me permite fazer mais duas Claro, perguntas. claro, é um prazer. Aproveitando o teu trabalho enquanto parlamentar, deputado federal, qual outro projeto que não esteja relacionado à causa animal, mas que tu entenda que é importante, que seja apreciado logo, que tu entende também como uma outra grande prioridade aí no Congresso? Olha, Duarte, eu sou presidente também de duas frentes parlamentares, uma em defesa da enfermagem e outra em defesa da Boa. pessoa com autismo, do autista, né? Pessoa com transtorno do espectro autista. O termo é grande, então a gente utiliza realmente de forma mais, né, sucinta. E acredito que nesse momento os nossos olhos se voltam muito para a enfermagem, por ser e temos diversos projetos já após corona de proteção a esses indivíduos, tanto da proteção de equipamentos individuais de proteção, obviamente, dessa garantia, de toda essa questão que a gente faltando ou não sendo a contento como deveria ser, quanto também de pensar a vida dessas pessoas. Essas pessoas, se elas vierem a falecer na pandemia, como estão morrendo, o Brasil já perdeu mais enfermeiros do que os Estados Unidos, nós precisamos garantir a subsistência de suas famílias. Elas não podem ter um recebimento enfim, de um direito previdenciário de uma forma como era antes. Elas precisam ter proventos, precisam ter uma garantia de que estão trabalhando, mas que se algo acontecer com elas, a família delas não vai estar desabrigada. Então, Sim. nós estamos fazendo uma série de alterações legislativas e jurídicas em defesa da enfermagem. E por que eu falo a enfermagem especial? Porque dentro da saúde, os enfermeiros são a classe, e eu falo os enfermeiros, mas toda a enfermagem, técnico, auxiliar, enfermeiro, enfim, é a classe que mais sofre, porque é a que menos ganha, a que muito trabalha, que mais pressão recebe, que mais estresse recebe, e muito importante e vital. Então, há uma série de demandas que já haviam antes da pandemia, e agora mais ainda. Então, já que você me pediu para elencar um único, é difícil porque nós sempre queremos mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente discute, a gente debate. Eu conheço suas pautas, Duarte, e vejo o quanto elas são amplas e humanas também. Então, cada postagem eu me identifico muito. Vendo suas postagens, eu, poxa, a defesa do direito do consumidor é importante, essa questão de ter uma atenção especial para os animais é importante, são pautas humanas e sensíveis. Então isso nos faz sempre querer mudar muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que você tem essa mesma inquietude aí no Maranhão que eu tenho com o Ceará e com o Brasil. Então, se eu tivesse que dizer que tem uma classe no Brasil hoje que o Brasil está em débito, que essa classe não falta com o Brasil, mas que o Brasil tem faltado com ela, eu diria que é a enfermagem. Eu diria que os enfermeiros do Brasil nunca tiveram, não têm, mas precisam ter um respeito diferenciado em todos os entes federados de nosso país. Eu concordo plenamente contigo, deputado Célio, e vem em boa hora esse comentário, porque amanhã é o Dia Mundial da Enfermagem. De fato, é preciso aumentar o salário, a remuneração desses profissionais, é preciso lembrar mais desses profissionais e não tão somente nesse momento de crise. Como, por exemplo, o caos aí do serviço bancário, hoje a gente conseguiu aprovar uma lei que aumenta as multas, aumenta a sanção em face aos bancos, estabelece medidas de segurança e higienização em respeito à vida do consumidor e também do próprio bancário, que tem sacrificado muito para manter esse serviço essencial. Os bancos continuam lucrando bilhões, mas não investem na melhoria na qualidade do serviço, mas é um problema que não é de hoje. Há muito tempo, pelo menos aqui no Maranhão, as pessoas continuam a esperar do lado de fora das agências, embaixo de chuva e de sol. Na época do PROCON, aplicamos muitas multas, sanções, melhoramos em alguns pontos, infelizmente outros não. Então, é necessário que leis mais firmes sejam aprovadas e nós conseguimos hoje esse bom resultado. Por Parabéns. fim, muito obrigado, parabéns a você também, Célio, mas terminar essa live alta astral, é importante ouvir
qual a mensagem que tu quer deixar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, de coração para coração, nesse momento assim de tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo, tanto do ponto de vista da saúde, também do ponto de vista econômico. Esse final de semana, que foi Dia das Mães, as pessoas distantes uma das outras, a gente tendo que falar com as nossas mães através de FaceTime como esse. Eu vi o teu vídeo também, tu levando a tua flor, a tua mãe, a teu pai. É impossível não se emocionar. Eu também falando com minha mãe à distância, e faz a gente pensar um pouco mais sobre a vida, né? A gente também pensa em como estão esses empresários que estão com seus negócios fechados. Não se sabe se volta daqui a um mês, se é daqui a 2 meses. A gente não sabe se esse ano, como é que vão ser as aulas presenciais esse ano. Eu estava vendo alguns noticiários na China. Oi, pode falar. O Enem, né, O também. Enem, rapaz, tem tanta coisa para falar aqui. O Enem, gente, eu acredito que tu compartilha do meu pensamento. Como é que se faz um Enem? Como é que se começa a inscrição do Enem? Como é que o ministro olha o Enem como se fosse algo que não sirva para poder minimizar o desequilíbrio social no nosso país? Então, assim, são tantas coisas que estão acontecendo que a gente precisa refletir um pouco mais. E você que é uma pessoa sensível, correta, é um jurista, eu acho que é importante tu compartilhar aqui o que tu está pensando, teu sentimento, para que as pessoas possam abrir um pouco mais sua mente e seu coração. Eu quero, Duarte, primeiro te agradecer o convite, dizer que foi um prazer e um aprendizado enorme. Tenho dito a algumas pessoas que tenham feito poucas lives e esse formato, às vezes a gente está tão cansado do dia a dia, então tenho feito poucas, mas tenho selecionado muito bem. Então, quando soube que era contigo, fiquei muito feliz, né? Eu vou fazer na próxima semana uma com a deputada federal Tabata Amaral. Vou poder abordar esse tema, que aí já é espaço para a gente entrar em outro live também. Mas espero que a gente possa se ver outras vezes nesse momento e espero que presencialmente também, né? Com certeza. Isso passa. Então, a mensagem que eu tenho, primeiro, a você, obrigado por esse espaço aqui com cidadãos do Maranhão, e sei que tem aqui também a moçada do Ceará nos assistindo também. Agradeço a todos. Obrigado pela paciência, né, em terem ficado aqui com a gente. E a mensagem que eu deixo é o que eu sinto de verdade no coração. Está mais perto do que longe. Eu não acredito que o pior ainda virá. Eu todo dia acordo achando que o melhor virá. Então, sei que isso exige de nós compromissos, renúncias e exige de todos nós o isolamento, exige cuidados, exige que nós estejamos distantes dos nossos parentes. De fato, não vejo a minha mãe no sentido de realmente abraçar e tocar e dar um beijo há meses. Pude ver ali para exatamente depois dali viajar, poder retornar a Brasília. Por trabalho, por precisar trabalhar, por precisar estar aqui para ajudar, para auxiliar, para construir, em nome do nosso trabalho. Então, cada um está fazendo suas renúncias e está trabalhando da forma que pode, mas priorizando o trabalho. Então, a mensagem que eu deixo é que realmente tenhamos fé em Deus, tenhamos otimismo no coração. Prudência e responsabilidade não são inimigas do otimismo, pelo contrário, eu acho que elas são as grandes companheiras no momento para que esse momento termine o mais rápido possível. Sei que é um momento que nós vamos enfrentar de grande dificuldade, então nós na Câmara dos Deputados teremos que lidar com uma série de reformas difíceis para a população e vamos tentar preservar, essa é a minha visão pessoal, preservar principalmente os que mais precisam, preservar das medidas difíceis os que mais vão precisar. Então, torço para que o Maranhão continue lidando da melhor forma possível. Vejo responsabilidade em representantes como você no Maranhão. Então, isso me deixa com o coração mais tranquilo e torço para que o Ceará, o Nordeste, todo o Brasil consiga sair dessa com menor dano, com menor número de pessoas amadas, que não são óbitos, que não são números, mínimo possível indo embora, porque cada vida dessas nos importa muito. Então a mensagem é de otimismo e de gratidão, de esperança, mas principalmente de responsabilidade com o que nós estamos vivendo. Com certeza. Deputado Célio,
Um abraço, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo aprendizado. Você, de fato, como diz no Nordeste, você nos representa. Parabéns aí por todas essas ações. Conte comigo aqui no Maranhão, o que eu puder fazer, o que eu puder colaborar, o que eu puder somar força, seja colhendo algumas assinaturas, trocando ideias sobre alguns projetos. Conte comigo e pode ter certeza que, com fé em Deus, quando a gente conseguir inaugurar um hospital público veterinário aqui em São Luís ou uma clínica veterinária pública, pode ter certeza que eu vou lhe mandar o convite. Nesse período já vai ter parado isolamento, os voos já vão estar funcionando tudo direitinho, principalmente São Luís, Fortaleza, e você é nosso convidado, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e avante aí, meu amigo. Um abraço. Valeu, um abraço.